Opa, tudo bom? Começamos mais uma live literária. Espero que todos tenham passado uma belíssima semana e voltamos aqui, né, no nosso projeto das lives literárias, conversar a cada semana por uma hora mais ou menos a respeito de um autor ou de uma determinada obra ou uma determinada escola, um determinado estilo. Né? Eu não tenho um planejamento sequencial de todas as aulas. De uma semana para outra eu penso em alguma coisa e eu decidi hoje conversar um pouquinho sobre o Essa de Queiroz, sobre o romance Os Maias, do Essa de Queiroz, que foi publicado em 1888. Eu escolhi Os Maias por um único motivo. É o meu romance favorito do Essa de Queiroz. Gosto muito da obra do Essa de Queiroz, mas Os Maias é um romance que me cativa mais. E antes de começar, aliás, eu queria dedicar esse nosso papo a uma professora que eu tive, Beatriz Berrini, que foi minha orientadora no mestrado, talvez a maior especialista em Essa de Queiroz no mundo, né? Infelizmente já falecida, faleceu há uns 4 ou 5 anos. E muito do que eu aprendi sobre Essa de Queiroz foi com Beatriz Berrini. Inclusive, graças a ela, eu fui estudar na Fundação Essa de Queiroz, lá em Tormes, em Portugal, no Alto Douro. Foi uma experiência fora de série. E ali eu conheci vários professores especialistas em Essa de Queiroz de todo o mundo. Né? Tem especialistas na Alemanha, em França, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Portugal, enfim. Mas queria então dedicar a memória de Beatriz Berrini, né? Uma professora que foi efetivamente exemplar no seu respeito ao trabalho intelectual de seus orientandos, que respeitava mesmo, no seguinte sentido, e eu acho que isso é um modelo. Ela falava: Fábio, leia tal coisa, né? E obviamente para a semana seguinte lia o determinado livro que ela pedia, entregava o trabalho do mestrado reescrito. Ela na semana seguinte falava: você não colocou nada do que daquele livro que você leu. Eu falava: olha, professora, eu li e não coloquei por essas razões. Né? Se eu usar essa linha teórica, vai entrar em confronto com outro autor que eu estou trabalhando no próximo capítulo. E isso vai criar um desajuste, um desequilíbrio na dissertação. Então tá bom. Né? Então, o respeito profundo que ela tinha pela inteligência dos seus alunos, dos seus orientandos, e uma pessoa muito firme, muito rigorosa. Meu agradecimento público a Beatriz Berrini, que é um dos modelos de professora que eu tive. Né? Então, essa de Queiroz, de novo, né? Os Maias, de 1888. Ah, essa de Queiroz tem alguns temas, né, que percorrem toda a sua obra, e esses temas são recorrentes e estão aqui também nos Maias. Né? A crítica ao romantismo, por exemplo, a estética romântica, ao comportamento romântico, percorrem toda a sua obra, desde o Crime do Padre Amaro até. Obrigado, senhor, até os romances póstumos, né, deles, as correspondências de Fradique Mendes, A Cidade às Serras, enfim. A crítica ao modelo burguês de casamento é muito claro no Primo Basílio, obra sobre a qual falamos rapidamente em uma outra live na comparação entre as figuras femininas. Né? O anticlericalismo é algo que é marcante no Essa de Queiroz, no Crime do Padre Amaro, na Relíquia, que é um pequeno romance que é divertidíssimo, engraçadíssimo. Né? A Titi é uma senhora, uma velhota extremamente religiosa, carola, a casa cheia daqueles padres do Essa de Queiroz que se aproveitam da situação. E o rapaz, né, o neto dessa, o sobrinho dessa Titi,
quer a herança dela de qualquer jeito. E acontece uma série de coisas, ele vai fazer uma peregrinação à Terra Santa para satisfazer a Titi. Lá na Terra Santa ele frequenta todos os lugares não muito santos, né? Ele vai procurar uma relíquia para Titi na Terra Santa. Eu não lembro mais se um pedaço da cruz de Cristo ou um prego da cruz de Cristo, enfim, mas ele não vai para os lugares santos, ele vai para os prostíbulos, né? Ele faz de tudo ali na Terra Santa e volta com a malinha. Ele diz para Titi, ele compra lá um pedacinho de madeira qualquer e fala que é a cruz de Cristo e pega a sua mala e volta. Só que ele pega a mala errada. Ele pega a mala com as lingeries das prostitutas com quem ele saía e entrega para Titi. É engraçadíssimo, né? E os maias têm muito desse anticlericalismo também, dessa postura do padre como autoridade suprema dos vilarejos, enfim, né? Uma autoridade moral suprema, e o Eça de Queiroz não topa muito dessa, não topa nada essa ideia. E um outro tema que também vamos encontrar nos maias, mas está perpassando por toda a sua obra, é a decadência de Portugal, né? Isso nós notamos na ilustre Casa de Ramírez, que é o último representante da família Ramírez que resolve escrever a história da sua família, que tem origem na Portugal medieval, com a fundação de Portugal. A Cidade e as Serras, que é uma tentativa de retorno a esse Portugal mais primitivo, original, no qual ele descreve exatamente o Alto Douro, onde o Eça de Queiroz tinha uma quinta e onde ele morreu, né? E os maias, né, com a família Maia. Mas a decadência de Portugal é uma preocupação recorrente na obra de Eça de Queiroz. Não por ele odiar Portugal, mas pelo seu grande amor por Portugal. O Eça de Queiroz, ele tinha, como era da sua classe, né, social, ele teve uma vida muito complicada. Ele é um filho fora do casamento, não foi criado pelos pais. Os pais só se casam depois de alguns anos de Eça de Queiroz ter nascido, e ele é cuidado pela avó, pelas tias, nunca é próximo do pai e da mãe, enfim. Mas tem uma boa educação, uma boa formação. Há algumas biografias bem interessantes deles, muito boas, e ele se prepara para um serviço internacional, né? Ele primeiro vai ser adido comercial em Havana, né? Cuba, na época em que Cuba ainda era uma possessão espanhola. E tem o começo lá do movimento de libertação, e na correspondência de Eça de Queiroz, daquele período, a correspondência consular dele, ele relata a luta intensa que ele tinha contra a escravidão, não a escravidão negra, que já havia sido abolida, mas a escravidão dos chineses, né? A Havana importa trabalho chinês e que é explorado, e ele tenta melhorar a situação desses chineses, enfim. Depois disso, ele é transferido para a Inglaterra, que ele odeia profundamente o seu trabalho na Inglaterra, falando que é extremamente poluído. Ele ficava em cidades carvoeiras, né, vivendo com comércio, e o seu sonho era chegar em Paris, né, que é o auge da carreira que ele podia cogitar. Ele realmente chega a Paris, né? E fica lá toda a sua carreira, até que ele retorna em Portugal já no final da vida. Ele morre em 1900, né? De um câncer na laringe, né? Mas ele faz tudo isso buscando dar um valor a Portugal, né? E um pouco desse drama que ele vive de ser um representante de Portugal nesses vários países, e o desrespeito, né, que o meio internacional tem com a pequena Portugal, transparece na sua obra,
né? Uma das personagens aqui dos maias vai ser um ministro e tudo mais, e perguntam para ele se ele não quer ser ministro das colônias e tudo mais. Ele: eu não, né? Para que eu vou ser ministro de uma coisa dessas, na medida em que as colônias já estão resolvidas e eu não terei nada a fazer, apenas me abaixar perante o Kaiser, né, alemão, ou perante o presidente francês, e não vou ter autonomia nenhuma, porque nós estamos dependentes desses países. Né? Portugal retratado, né, com uma crise muito grande e que enfrenta, né, desde o século XVII. Né? Enfim. Mas esse tema da decadência, que é o que me importa, eu vou falar um pouquinho sobre a decadência, um pouquinho sobre um dos temas, o tema central, que é a desculpa para os maias, que é o incesto, e a relação dessa questão incestuosa um pouquinho com a política portuguesa. Né? A família maia, que é retratada aqui, são 3 homens. Né? O primeiro é o patriarca, o Afonso da Maia, o velho Afonso da Maia, que na sua juventude ele tem uma postura contra o regime do rei e sofre uma perseguição, de modo que ele é muito rico, foge de Portugal e vai viver em Inglaterra. E vive em Inglaterra com os valores ingleses, ao qual ele admira, e a educação inglesa que ele admira profundamente, até a morte do rei, quando ele volta para Portugal. Ele volta com o seu filho Pedro da Maia. Né? E o Pedro da Maia é um rapaz já muito paparicado pela mãe, super protegido, com uma educação sob a saia materna. Né? O Afonso da Maia nos porta isso. Ele é adepto à educação inglesa, um pouco mais fria, um pouco mais distante, mais pragmática, menos romântica, vamos dizer assim, que prega exercícios físicos intensos, prega banhos frios, né? Prega o contato com a natureza. Só que o Pedro é um sujeito frágil, fragilizado. E um dia esse Pedro da Maia encontra uma belíssima mulher, né? A Montforte, e se apaixona perdidamente pela Montforte. O Afonso da Maia não gosta da Montforte, ela é meio que uma atriz. Ela aparece ali com o seu pai, um homem taciturno, sempre descrito andando pelos cantos, puxando um pouquinho o saco do poder. E o pai da Montforte, o Montforte, é um negreiro, né? Ou seja, ele enriqueceu com o tráfico de escravos, né, para os Estados Unidos e para o Brasil. E isso é uma mancha, né, terrível, tanto que essa Montforte é chamada de a negreira. Né? Mas não adianta, o Afonso da Maia, apaixonadíssimo, Pedro, da Maia, apaixonadíssimo, casa-se com a Montforte, tem 2 filhos, o Carlos, a Maria Eduarda, que é a mais velha, tirado o nome de um romance romântico da época, e depois de 3, 4 anos, o Carlos Eduardo. Né? Esse Carlos Eduardo e Maria Eduarda vão se relacionar depois sem saber que são irmãos. Né? Mas isso é interessante de perceber, que aqui nós temos a primeira dualidade entre as personagens. Né? O Afonso da Maia, ele é de uma família que se origina num Portugal mítico. Né? Ou seja, ela tem origem na Batalha de Ourique, né? Que é a fundação de Portugal. Há o mito do milagre de Ourique, que tem um pessoal que acredita, tenha sido real,
que está lá Dom Afonso Henriques com um pequeno exército nas batalhas de reconquista contra os mouros. Ele reza junto com seu exército e eles veem Cristo aparecer ordenando que leve o seu estandarte e a cruz à frente do exército, que eles vencerão aqueles... São 10 mil soldados portugueses contra 100 mil mouros, e eles venceriam a batalha contra os mouros. O fato é que vencem, né? Uma narrativa mítica que tem origem, ou pelo menos ela é mais explicitamente explorada na historiografia romântica do século XIX. Em contraponto, tem umas outras teorias também malucas, que o Afonso Henriques teria reconquistado os territórios degolando seus inimigos de madrugada, o que é uma outra bobagem, porque as fontes dessa de pular janelas de madrugada são fontes árabes, né? Não são fontes portuguesas. Então é uma visão também distorcida. Temos essas duas origens, né? O fato é que houve uma batalha de Ourique e a família Maia surge, né, nessa fundação de Portugal. Nós estamos no século XIX. Portugal foi fundado em 1080, 1090, ou seja, são 800 anos de história, né? É uma família de 800 anos, com tradição, com fundamentação firme. Em contraponto, o Montfort enriquece não com o trabalho ou não com o mando político, né, de uma determinada região, mas com a exploração do negro, com a exploração do escravo, né? E isso, já no período que se trata o romance, é um horror, né? Então nós temos a primeira dualidade, né, do romance, o Afonso da Maia em confronto com o Montfort. O que acontece é que essa Montfort é uma figura extremamente romântica. Ela tem uma imaginação aventuresca. Ela vê o casamento, como a Luizinha, no Primo Basílio, via o casamento como algo que deveria ser aventuresco. E num determinado dia aparece ali na casa de Pedro e da Montfort um nobre italiano, né, galã, ferido num acidente de caça qualquer, e ele é cuidado e seduz a Montfort, ou a Montfort o seduz. O fato é que num determinado momento, quando o Pedro da Maia viaja para os Olivais, no norte de Portugal, é um território deles, eles estão em Lisboa, ela foge com esse italiano, levando a sua filha, Maria Eduarda, deixando o menino Carlos Eduardo. Essa é uma posição de fugir por amor extremamente romântica, de aventura. Esse italiano se porta como um revolucionário, né? Que não é, na verdade. E em Paris ela é abandonada por esse italiano, arranja outros amantes e acaba se tornando uma prostituta, né? Ela se prostitui efetivamente. Coloca a sua filha para estudar num convento e tudo mais, mas não adianta muito. A ruína da sua imagem já foi feita. Essa coisa da prostituição, o romantismo e prostituição é bastante comum também na literatura. Eu lembro do Lucila, do José de Alencar, que é a história de uma prostituta, abre com essa Lucila dançando sobre uma mesa num cabaré e fazendo striptease, né? Até que ela se apaixona perdidamente e ela abandona a prostituição para conquistar o seu grande amor. E aí ela assume o seu verdadeiro nome, né? Que é Maria da Graça. E aí nós temos Lucila, o pequeno Lúcifer, né? Em contraste com a Maria da Graça. O Alencar, ele faz o sentido oposto, né? O sentido da salvação ou redenção dessa mulher a partir do amor, né? Mas Alencar
era um romântico. O Eça de Queiroz é um realista. E então ele vai falar que o romantismo leva à degradação, né? E leva à degradação. O que acontece é o seguinte: a Maria Eduarda, a filha, ela também vai passar por algumas situações muito complicadas. Ela vai se casar com um rapaz que ela primeiro é criada num convento, sai do convento pelas mãos da própria mãe, vai viver em um cabaré, né, onde a mãe trabalha, no meio de jogadores, no meio de prostitutas. Ela se apaixona por um jovem irlandês chamado Magrane e foge com esse Magrane. A mãe vai atrás. O Magrane morre numa guerra, ela fica abandonada. Ela acaba se prostituindo também, mas diferente da sua mãe, a Montfort, a Maria Eduarda se prostitui para alimentar a sua filha, né? O Eça de Queiroz coloca na Maria Eduarda um caráter mais forte, digamos assim, um caráter mais definido. Ela sofre pelos miseráveis que ela via nas ruas de Paris, ela sofre pelos pobres que ela vê nas ruas de Lisboa, né? Então a gente já percebe que a Maria Eduarda tem um misto, né, do comportamento materno, mas um caráter muito firme, que é uma das características do Afonso da Maia. Isso me lembra uma das teorias do realismo, que é a teoria do Hippolyte Taine. O Taine, ele diz que o homem é fruto de três elementos: o momento histórico no qual ele vive, né? Essa teoria é chamada de determinismo, né? Então, todo homem é determinado pelo momento histórico no qual ele vive, pelo meio ambiente no qual ele vive e pela hereditariedade, né? Ou seja, pela genética, né? Mas não no sentido físico, no sentido moral, né? É a teoria que vem inclusive de Darwin, que vira o darwinismo social depois, enfim. E nós percebemos aí que essa Maria Eduarda, ela tem as características da sua mãe. Ela também se prostitui, ela também se corrompe de certa forma, mas ao mesmo tempo ela mantém uma firmeza moral, ou uma preocupação moral muito grande, como o seu avô, que ela não sabe que é seu avô. Aliás, ela não vê o avô em momento algum do romance, né? Mas a Maria Montfort, então, tem essa dualidade. E a gente pensa, olha, ela vive um momento histórico de crise, né, do século XIX, de transformação social, das revoluções várias, de uma ascensão da burguesia desvairada, a burguesia desvairada e a ascensão desvairada, onde o dinheiro manda, onde o dinheiro compra posição social, tanto que ela vai se relacionar depois desse Magrinho, ela toma como amante e se passa como sendo casada com um brasileiro rico. Esse é um empresário, um comerciante, né, que a sustenta. É uma prostituição, de alguma forma. E o meio no qual ela foi criada. Ao mesmo tempo que ela teve toda uma educação moral dentro de um convento, ela teve toda uma outra educação moral dentro de um prostíbulo, né? Então Maria Montfort a Maria Eduarda tem essa dualidade no comportamento, né? O Afonso da Maia, ele vai ter já uma linha que reflete também esse determinismo, uma família maia, né? Ele é um homem herdeiro de uma tradição de 800 anos, mas se casa com uma mulher que é aparentada sua, né? E o Eça de Queiroz diz num determinado momento, numa determinada carta, já não lembro qual é,
que Portugal é um país de primos, né? Ou seja, Portugal é tão pequena e a elite portuguesa é tão pequena que todos se relacionam entre si, todos casam entre si, e isso gera um enfraquecimento do físico, né? Tanto que o Pedro da Maia é um rapaz extremamente frágil. Depois que a sua esposa, a Monforte, foge com o italiano, ele não aguenta e comete suicídio. É um outro romântico, né? E nós chegamos aí ao Carlos Eduardo, que é um garoto que teve toda a formação que o avô pôde dar dentro de casa, sistema homeschooling, né? Que era a prática da aristocracia de sua época. Entra em Coimbra, dizem que a família quer que ele seja advogado, ele resolve fazer medicina. Depois de formado, ele fica mais de um ano viajando pela Europa e volta para o Ramalhete, que é o casarão em Lisboa, né? Manda reformar todo o casarão, que é um casarão que o Essa de Queiroz nos diz logo no primeiro capítulo, que não traz boas coisas para a família Maia. Né? É anunciado logo de cara isso. E ele reforma tudo e chega de viagem com malas e malas e malas de livros que ele comprou na Inglaterra, em França, em Alemanha, sobre medicina, e caixas e mais caixas de aparelhos, né? Porque ele pretende montar um grande laboratório em Portugal. E ele realmente monta, ele tem dois planos: montar o grande laboratório de pesquisa, né? O segundo plano, escrever uma história da medicina, e o terceiro, atender os pobres, né? Então ele monta a sua biblioteca, monta o seu laboratório, que não funciona por uma hora sequer, e monta o seu consultório na Baixa de Lisboa, ou numa sobreloja, um dos lugares mais chiques, e ele decora aquilo, né, de uma forma assim quase que perdulária, e ele coloca um anúncio, né, que ele está atendendo, né, mas esse anúncio sai apenas uma vez no jornal, porque quando ele abre o jornal e vê o seu anúncio, Dr. Carlos Eduardo da Maia, né, atende tal horário, não sei o que tal, ao lado e abaixo de um anúncio de uma costureira e de um barbeiro, ele acha aquilo indigno, né, onde já se viu, e ele manda retirar o anúncio. Então ele chega no seu consultório e fica deitado, né, no sofá, lendo as revistas de época. Tem até um piano no seu consultório. E é desse consultório que ele vai conhecer Maria Eduarda. De qualquer forma, nós já temos aí no Carlos Eduardo um comportamento muito curioso da consanguinidade, que é a esterilidade. Né? O Carlos Eduardo não produz absolutamente nada em momento algum. Tem grandes ideias, grandes planos, pretende revolucionar a medicina, pretende escrever uma história, pretende atender os outros, e ele tem um ou dois pacientes, mas não desenvolve efetivamente nada. O que ele faz é viver para os jantares, viver para os encontros com seus amigos, viver para ir à corrida de cavalos, para criticar brutalmente a decadência política portuguesa, junto com seu grande amigo João da Ega, de quem nós vamos falar daqui a pouquinho, que é uma figura excelente, divertidíssima, a ponto de falar, nós precisamos, né, Portugal precisa de uma revolução, como a Revolução Francesa, e eles ficam pregando uma revolução até que um dia o Afonso da Maia fala, olha, que façam então a revolução, né? Saiam, vá para a rua, derrubem o poder, matem gente, mas façam alguma coisa, né? Porque é só o discurso revolucionário. Qualquer semelhança com a situação que nós vivemos no Brasil não é mera coincidência. Nós somos filhos diletos dessa mentalidade portuguesa.
né? Nós tivemos aqui os reis de lá, inclusive os nossos, né? Mas todos frutos diletos desse comportamento, né? De modo que é esse o contexto que nós temos, né? Nesse meio de esterilidade, um dia Carlos Eduardo e Maria Eduarda se encontram. Ela tem uma filhinha e ele fica absolutamente encantado, né, por aquela mulher. É uma mulher muito bonita, né? E ele também é um homem muito bonito, de modo que eles se aproximam, né? Nesse meio nós temos algumas outras personagens. Eles se aproximam, eles têm uma relação, eles se tornam amantes, né? O Carlos Eduardo acredita que a Maria Eduarda é casada. Vai ser revelado depois que ela não é casada, coisa nenhuma. Mas eles viram amantes, né? Convivem juntos, inclusive no período que o suposto marido de Maria Eduarda vem para o Brasil. Eles vivem muito bem, obrigado. Até que se revela que eles são irmãos. Que é outro problema sério. Quando se revelam. Quando Carlos Eduardo sabe que eles são irmãos, ele está até disposto a desmanchar tudo, mas ele encontra Maria Eduarda e não resiste. Ele mantém esse relacionamento, mesmo com a consciência de que eles são irmãos, né? A corrupção moral dele é absoluta. Isso leva o Afonso à morte, né? Mas o incesto é um dos temas de Os Maias, mas eu acredito que não seja o tema central, né? Ou podemos pensar que é o tema que serve para que essa de Queiroz discuta algumas outras coisas de forma aparentemente paralela, né? A gente pega, por exemplo, as relações internas da sociedade portuguesa. O Carlos Eduardo é amante de Maria Eduarda. Antes ele foi amante da Golvarinho, né? Casada com o Conde Golvarinho, que é um político que não serve para grande coisa. O seu amigo João da Ega é amante da esposa do Cohen, né? Que é um banqueiro judeu. De modo que o que acontece é que as relações amorosas e sexuais ocorrem todas no mesmo grupo. E como é um grupo muito limitado, é um grupo muito fechado, é uma constante troca de casais, vamos dizer assim, né? Então, o João da Ega, por exemplo, ele se torna amante da Cohen. E depois que há o rompimento forçado, essa Cohen se torna amante do Damaso. Damaso, que é outra personagem, e é uma personagem asquerosa que tem. Um Damaso que flertava com Maria Eduarda pela sua beleza, porque ela era casada com um comerciante muito rico. Nós percebemos que todas essas relações amorosas e sexuais estão rodando no mesmo grupo de relacionamento de uma classe social elevada. As classes mais baixas, elas quase não aparecem, né? Aparecem pontualmente. E nós temos aí até uma manifestação moral muito curiosa em relação ao comportamento sexual das personagens. O Carlos Eduardo mantém a Maria Eduarda como amante, chega a comprar uma casa e monta a casa para ela. A Maria Eduarda tem uma empregada que é uma inglesa ultramoralista, anglicana, cheia de bíblias espalhadas por todos os lugares, pilhas de bíblias por todos os lugares. E um dia ele chegando nessa casa, ele escuta um ruído no jardim e vê que é essa inglesa transando com o jardineiro, né? E ele, Carlos Eduardo, fica absolutamente
indignado com a imoralidade da empregada inglesa de transar com o jardineiro no jardim da casa, à noite, madrugada, isso, né? E ele pensa em fazer a Maria Eduarda demitir a empregada, né? Porque é um comportamento absolutamente imoral. Só que ele esquece completamente que o seu comportamento com Maria Eduarda não é diferente, né? Ou seja, na verdade, eles estão agindo com o mesmo impulso sexual, só que para a classe mais baixa de empregados e tudo mais, isso é taxado como imoralidade. E para a classe dele, da aristocracia, isso é visto como um comportamento normal e até aceitável, desde que o marido não descubra, né? Então nós temos aí até filtros morais muito curiosos que revelam tanto da hipocrisia que existe nessa organização, nessa relação social, né? De modo que o incesto ele está ali, né, como um ponto a partir do qual vamos conseguir discutir uma série de outros elementos. O incesto é simbólico, né? Se essa sociedade aristocrata portuguesa ela se relaciona entre si, né? E a sua força tradicional, desde o começo da fundação, na Batalha de Ourique, se mantém, né, como aquela que sustenta o poder político, e as relações são íntimas, internas e familiares, e há um enfraquecimento da raça, de novo, nós estamos aí no determinismo de Taine, há um enfraquecimento da raça por causa dessas relações muito próximas familiares. O incesto é o que culmina o enfraquecimento, né? É o símbolo da ruína de Portugal. E aí nós vamos ter uma causa horror, é claro. As personagens, João da Ega, Afonso da Maia, que sabem o que acontece, ficam horrorizados com a relação incestuosa, mas é simbólico, é uma metáfora dessa decadência de Portugal. E João da Ega é uma personagem também muito curiosa, que ele é o protótipo do autor realista. Né? Ele também não produz nada, ele também faz parte de uma classe alta, ele também é sustentado pela mãe que é dona de terras, que manda João da Ega para Lisboa, porque a mãe dele, extremamente religiosa, achava que a presença demoníaca de João da Ega causava doença nas pessoas do seu vilarejo, então dava dinheiro para ele ficar longe. E ele está durante toda a sua juventude escrevendo uma grande obra que é o Memórias de um Átomo, e ele é um satanista, ele prega o amor livre, ele prega a revolução, ele é o contraponto de um outro poeta, aí mais uma dualidade, que é o Alencar, não o nosso Alencar, um outro Alencar, que é romântico, falastrão e uma figura também curiosíssima, né? Os dois são o João da Ega, o realista, e o Alencar, o romântico, né? Que o Essa explora de uma forma maravilhosa. O Carlos da Maia vai para Sintra junto com um amigo procurar a Maria Eduarda no começo do relacionamento, da sua paixão, e lá eles encontram o Alencar e eles caminham por Sintra, sobem as serras de Sintra, né? E o Alencar em cada momento tem uma memória de uma paixão que ele viveu, ou de um grande amor que ele viveu ali na floresta ou nas ruínas. Tem um castelo, né? O Castelo dos Mouros ali em cima, e ele olha para uma determinada ruína e começa a declamar um poema que ele escreveu para uma mulher com quem ele teria tido uma relação sexual naquele local. E um poema todo meloso, um poema todo falastrão, né? Um péssimo poema. E ele fala e declama, e olha para os dois e fala: foi ali.
né? Naquele ponto que ele seduziu a sua mulher. Aí os dois se voltam, vão fazer outra coisa. Quando voltam, o Alencar está levantando, que ele estava agachado, arrumando as calças. Naquele foi ali tão romântico, tão lindo, ele se agacha para fazer cocô, né? É engraçadíssimo. É o toque do realismo. Mas o João da Ega aí é esse contraponto que é talvez a consciência mais crítica que existe no romance. Alguns autores, e aqui nessa beleza aqui, dicionário de Eça de Queiroz, que eu recebi há pouquíssimo tempo, nós encontramos um sebo, talvez completíssimo sobre o Eça. Aqui um dos autores diz que o João da Ega é quase que o alter ego do Eça de Queiroz, né? Ou seja, as críticas sociais que ele aponta são as críticas que o Eça de Queiroz tem à sociedade portuguesa. E o João da Ega, ele vai apontar exatamente essa decadência de Portugal, relacionado com esse não, é fruto dessa relação quase que incestuosa da elite portuguesa. Eu selecionei 2 trechinhos aqui. Um deles, deixa eu pegar aqui a página 211, que acredito que revele bem o que acontece na política portuguesa, né? O João da Ega está num jornal, houve um problema ali, ele quer na verdade desmoralizar o Damaso, então ele manda publicar uma nota ali no jornal, e ele começa a conversar com alguns jornalistas, e chega o Marquês, que é um político, né? E esse Marquês, entusiasmado, bateu as palmas. Aquilo é que era falar. Aquilo que era dar a filosofia do touro, né? Eles estão defendendo a tourada. Está claro que a tourada era uma grande educação física. E havia imbecis que falavam em acabar com os touros. Oh, estúpidos, acabais então com a coragem portuguesa. Nós não temos, aí a fala do Marquês, nós não temos os jogos de destreza das outras nações, exclamava ele, bracejando pela sala e esquecido de seus males. Não temos o cricket, nem o futebol, nem o running, como os ingleses. Não temos a ginástica como ela se faz em França. Não temos o serviço militar obrigatório, que é o que torna o alemão sólido. Não temos nada capaz de dar a um rapaz um bocado de fibra. Temos só a tourada. Tirem a tourada e não ficam senão badamecos derreados da espinha a melarem-se pelo chiado. Pois você não acha, Kraft? Kraft é um amigo deles que está ali. Kraft, do canto do sofá, onde Carlos se fora sentar e lhe falava baixo, respondeu convencido. O quê? O touro? Está claro. O touro devia ser nesse país como o ensino é lá fora, gratuito e obrigatório. Damaso, no entanto, perdão, desculpa, essa passagem não é no jornal, é na sala do Eduardo da Maia. Damaso, no entanto, jurava a Afonso compenetradamente que gostava também muito de touros. O Damaso é um puxa-saco que imita todo mundo, ele quer ser aceito na sociedade, mas é um fraco. O Eça de Queiroz o descreve como sujeito baixinho, gordinho, meio asquerosinho, com cabelo todo lambuzado, né? E vestindo as peças mais díspares, achando que está muito chique. Chique é a palavra que ele mais usa. Lá nessas coisas de patriotismo, ninguém lhe levava a palma. Mas as corridas tinham outro chique. Aquele Bois de Boulogne, num dia de Grand Prix, era de embatucar.
Sabes o que é pena? Exclamou ele, voltando-se de repente para Carlos. É que tu não tinhas um four in hand, um mail coach. Íamos todos daqui, caía tudo de chique. Carlos pensou também consigo que era pena não ter um four in hand, um tipo de carruagem, mas gracejou, achando mais em harmonia com o Jockey Club da Travessa da Conceição irem todos dentro de um ônibus. Damaso voltou-se para o velho, deixando cair os braços, descorçoado. Aí está, senhor Afonso da Maia. Aí está porque em Portugal nunca se faz nada em termos. É porque ninguém quer concorrer para que as coisas saiam bem. Assim não é possível. Eu cá entendo isto, que num país cada pessoa deve contribuir quanto possa para a civilização. Pois não é verdade? Gritou Damaso, triunfante. Sim, muito bem, senhor Salcede, disse Afonso da Maia. Eis aí um nobre, uma grande palavra. Pois não é verdade? Gritou Damaso, triunfante e soural de gozo. Assim, eu, por exemplo... Tu o quê? Exclamaram dos lados. Que fizeste tu pela civilização? Mandei fazer para o dia das corridas uma sobrecasaca branca e vou de véu azul no chapéu. Né? A colaboração para a civilização portuguesa, para a civilização ocidental, não é só resgatar as touradas, que seria o esporte típico português, no lugar das corridas de cavalos, mas ter uma sobrecasaca branca e um chapéu com um véu azul. Isso me lembra muito o projeto de resgate da civilização ocidental, né? Para vocês verem que não é novidade. Isso em 1888. Troca-se a casaca branca por gravata borboleta, e o véu azul no chapéu por suspensórios e cachimbo, e nós temos a figura do Damaso, né? Então esse é um dos pontos. Como resgatar essa pasmaceira portuguesa, né? Fazendo-se de uma aparência, não aparência, uma imitação daquilo que efetivamente ocorre em um país civilizado, mas aquilo que eu acho que é sinal de civilização. Né? É um modelo que vai apenas pela superfície, nunca em valores internos, sempre com um outro projeto, com uma outra necessidade, que é dar-se bem. Né? O segundo trecho, esse sim, se passa no jornal 390, 391, que agora é o João da Ega discutindo com um político, né? E diz o seguinte: travou do braço do Ega, puxou para um canto da janela. É necessário falar baixo por causa da rapaziada de província. A outra deliciosa, eu não me lembro bem, o Neves é que sabe. É uma coisa da liberdade conduzindo à mão o corcel do progresso. O que quer que seja assim, uma imagem equestre. A liberdade com calções de jóquei, o progresso com um grande freio. Espantoso. Que besta aquele Golvarinho. E os outros meninos? Ele está discutindo uma reunião que teve no Congresso, está mudando todo o corpo político de ministros. Né? Caiu um determinado governo e um outro governo está sendo formado. E o Golvarinho é o que discursa. Que besta aquele Golvarinho. E os outros, menino, os outros. Você não foi à Câmara quando se discutiu a questão de Tondela? Extraordinário. O que se disse foi de morrer. E eu morro. Esta política, esse São Bento, esta eloquência, esses bacharéis matam-me. Querem dizer agora aí que isto por fim não é pior que a Bulgária. Histórias. Nunca houve uma choldra assim no universo. E o Ega diz: choldra em que você chafurda, observou Ega rindo. O outro recuou com um grande gesto. Distinguamos chafurdo por necessidade, como político, e torço por gosto, como artista.
Mas Ega justamente achava uma desgraça incomparável para o país, esse moral desacordo entre a inteligência e o caráter. Assim, estava o amigo Gonçalo, como homem de inteligência, considerando Golvarinho um imbecil. Uma cavalgadura, corrigiu o outro. Perfeitamente. E, todavia, como político, você quer esta cavalgadura para ministro e vai apoiá-lo com votos e com o discurso sempre que ela relinche ou escocinhe. Gonçalo correu lentamente a mão pela gafoninha, com a face franzida. É necessário, homem. Razões de disciplina e de solidariedade partidária. Há uns compromissos. O paço quer, gosta dele. Espreitou em roda, murmurou colado ao Ega. Há aí umas questões de sindicatos, de banqueiros, de concessões em Moçambique. Dinheiro, menino, o onipotente dinheiro. E como Ega se curvava, vencido, cheio só de respeito, o outro, faiscando todo de finura e cinismo, atirou-lhe uma palmada ao ombro. Meu caro, a política hoje é uma coisa muito diferente. Nós fizemos como vocês, literatos. Antigamente, a literatura era a imaginação, a fantasia, o ideal. Hoje é a realidade, a experiência, o fato positivo, o documento. Pois cá a política em Portugal também se lançou na corrente realista. No tempo da regeneração e dos históricos, a política era o progresso, a aviação, a liberdade, o palavrório. Nós mudamos tudo isso. Hoje é o fato positivo. O dinheiro, o bago, a massa, a rica massinha da nossa alma, menino, o divino dinheiro. Eu acho genial, né, o retrato que o Eça de Queiroz nos traz dessa relação política e do realismo político. De novo, nós vemos isso todos os dias. Né? O que faz um autor ser atemporal é exatamente a atualidade do que ele diz. E isso me faz pensar um pouquinho naquilo que nós vivemos, não só hoje, mas vivemos há muitas e muitas décadas. E quem conhece a história do país aí sabe que isso ocorre desde os tempos do Brasil Império. Né? As relações são pornográficas, né? As relações são íntimas demais, mesmo entre os opositores, né? Entre as oposições. Aquele que critica uma figura pública hoje é o aliado dela amanhã. Aquele que se coloca como uma oposição a determinado poder apoia o candidato ao Senado de quem está no poder por uma série de interesses que não são necessariamente ideológicos, né? Podem até ser, mas não são necessariamente ideológicos. São interesses. De modo que o que eu quero fazer de forma muito simples, muito por cima, é que o incesto de Carlos Eduardo da Maia e de Maria Eduarda Monforte primeiro, Magrin depois, Neves depois, e finalmente da Maia, quando se conhece, sabe que ela é neta de Afonso, que essa relação incestuosa entre os dois é um símbolo da corrupção portuguesa do tempo de Eça, é um símbolo das relações políticas que existem em Portugal. Né? Sempre jogos de interesse relacionados em um grupo muito pequeno, muito exclusivo. E as pessoas de fora, se agirem dessa forma, são julgadas como imorais, como erradas. Né?
Então nós temos aí alguns níveis possíveis de leitura. Esse é um que era o que me interessava, de ressaltar a hipocrisia que existe, e o João da Ega é talvez a pessoa menos hipócrita que tenha no romance, né? A hipocrisia que existe nessas relações sociais que se mantém por interesse, né? E depois a necessidade que o Eça de Queiroz tem de acusar essa hipocrisia, esse incesto político que existe nas relações da elite portuguesa, demonstrando assim a razão pela qual Portugal está em ruína no seu tempo, né? A cena final, há muitos anos, mais de 10 anos passados desse caso, ou seja, acaba por haver o rompimento entre Carlos Eduardo e Maria Eduarda. Maria Eduarda volta para Paris com sua filha. Carlos Eduardo vai viajar pelo mundo e ele fica 10 anos distante. Depois de 10 anos ele volta para Lisboa. O casarão Ramalhete está em ruínas, né? Abandonado, enfim, e ele encontra exatamente o João da Ega, né? E eles estão andando por Lisboa, né? Dizendo o seguinte, né? Riram ambos. Depois Carlos, outra vez sério, deu a sua teoria da vida, a teoria definitiva que ele deduzira da experiência e que agora o governava. Era o fatalismo muçulmano. Nada a desejar e nada recear. Não se abandonar a uma esperança nem a um desapontamento. Tudo aceitar, o que vem e o que foge, com a tranquilidade com que se acolhem as naturais mudanças de dias agrestes e de dias suaves. E nesta placidez, deixar esse pedaço de matéria organizada que se chamou o eu ir se deteriorando e decompondo até reentrar e se perder no infinito universo. Sobretudo, não ter apetites e, mais que tudo, não ter contrariedades. Ega, em suma, concordava. Do que ele principalmente se convencera nesses estreitos anos de vida era da inutilidade de todo o esforço. Não valia a pena dar um passo para alcançar coisa alguma na terra, porque tudo se resolve, como já ensinara o sábio no Eclesiastes, em desilusão e poeira. Se me dissessem que ali embaixo estava uma fortuna como a dos Rothschilds ou a coroa imperial de Carlos V à minha espera, para serem minhas se eu para lá corresse, eu não apressava o passo. Não! Não saía desse passinho lento, prudente, correto, seguro, que é o único que se deve ter na vida. Nem eu, acudiu Carlos com uma convicção decisiva. E ambos retardaram o passo, descendo para a rampa de Santos, como se aquele fosse, em verdade, o caminho da vida, onde eles, certos de só encontrar ao fim desilusão e poeira, não devessem jamais avançar, senão com lentidão e desdém. Já avistavam o aterro, a sua longa fila de luzes. De repente, Carlos teve um largo gesto de contrariedade. Que ferro! E eu que vinha desde Paris com esse apetite. Esqueci-me de mandar fazer hoje para o jantar um grande prato de paio com ervilhas. E agora já era tarde, lembrou Ega. Então Carlos, até esquecido em memórias do passado e sínteses da existência, pareceu ter inesperadamente consciência da noite que caíra, dos candeeiros acesos. A um bico de gás tirou o relógio. Eram 6:15. Oh, diabo! E eu disse ao Vilaça e aos rapazes para estarem no Bragança pontualmente às 6. Não aparecer por aí uma tipóia. É uma carruagem. Espera, exclamou Ed. Lá vem um americano.
ainda o apanhamos. Olha, é curioso, porque não é uma carruagem qualquer, é uma carruagem chamada o americano. É um tipo de carruagem, mas americano. Ainda o apanhamos. Os dois amigos lançaram o passo largamente. E Carlos, que arrojara o charuto, ia dizendo na aragem fina e fria que lhes cortava a face. Que raiva ter esquecido o paiozinho. Enfim, acabou-se. Ao menos assentamos a teoria definitiva da existência. Com efeito, não vale a pena fazer um esforço, correr com ânsia para coisa alguma, eles correndo atrás do americano. Ega, ao lado, ajuntava ofegante, atirando as pernas magras, nem para o amor, nem para a glória, nem para o dinheiro, nem para o poder. A lanterna vermelha do americano ao longe no escuro parara, e foi em Carlos e em João da Ega uma esperança, outro esforço. Ainda o apanhamos, ainda o apanhamos! E de novo a lanterna deslizou e fugiu. Então, para apanhar o americano, os dois amigos romperam a correr desesperadamente pela rampa de Santos e pelo aterro, sob a primeira claridade do luar que subia. Encerra assim, com a completa desilusão em relação à existência, é tudo poeira, né? Nada vale a pena, mas eles simbolicamente correm atrás do americano, né? O modelo de democracia que começa a surgir nos Estados Unidos exatamente no século XIX, né? Bom, pessoal, no fim eu não sei se há uma esperança, né, que o Essa de Queiroz aponta, mas ele vê a ruína de Portugal, ele vê a ruína de França, ele vê a ruína da Inglaterra, e a potência que está surgindo nesse período, efetivamente, é os Estados Unidos. Correr atrás do americano, né, de novo manter-se, né, na rabeira de um poder como Portugal sempre fez depois da restauração. Bom, pessoal, esse foi o papo de hoje, talvez só alguns pontos, né? Eu agradeço demais. Eu quero ver quem é que está aqui hoje. Tem bastante gente. O Tony Araújo de novo, tudo bom, rapaz? Libânio. Ô, rapaz, tem reunião, vá pra reunião, mas o vídeo ficará disponível aqui na página e lá no canal do YouTube, né? Tony, vale a pena ler o Essa de Queiroz. Se o Essa de Queiroz escrever uma lista de roupa suja para lavanderia, vale a pena ler, cara. Sérgio Sanches, um grande abraço. Alan Lemos, tudo bom contigo? Marco Rogério de Paula, grande abraço. Jandré Nogueira, tudo bom? Ale Luna, grande abraço para você. Maurício, que bom que você chegou, tudo bom? Assunção Medeiros, boa noite. Olá. Auro, tudo bom, Auro? Como é que você está? Grande Auro. Sandra Santos, tudo bom? Como você está? João Batista, grande abraço. Vívia Botura, tudo bom contigo? Joelson Mourão, grande Joelson. Rogério Araújo, meu querido, como é que você está? Mirte, tudo bom com você, Mirte? Cláudia Zapelon, muito bem-vinda. Ricardo Petrovski, tudo bom contigo? Leopoldina de Lourdes. Alberto Tomazoli, tudo bom, Alberto? Gianni Fanti. Meus queridos, muito obrigado por esse encontro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da conversa. São coisas muito rápidas e pontuais. A pretensão não é que sejam aulas, mas só levantar alguns pontos de discussão. Leiam Essa de Queiroz, né? Ele vale a pena. Ele é engraçadíssimo, é um tipo de humor mais chão, mais raso do que o do Machado de Assis, que é mais sutil, né? Que é mais irônico. Mas leiam o Essa de Queiroz. Esse Os Maias é uma belíssima obra. Aliás, foi feita uma minissérie para a TV pela Globo, eu acho que nos anos 90, 1990, se eu não me engano, com
Ana Paula Arósio fazendo a Maria Eduarda, o Valmor Chagas fazia o Afonso da Maia, eu esqueci todos os outros atores, eu não lembro o nome de ninguém. O Marcos Paulo não era o Carlos Eduardo? Marcos Paulo, Carlos Eduardo, eu não lembro, mas enfim, eu realmente não me recordo. Mas existe essa minissérie que é brilhante, 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 brilhante. É uma das melhores coisas a que eu já assisti. Eu lembro que eu ficava esperando na TV para assistir. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês. Divulguem essas lives. Esses vídeos ficarão depois disponíveis, ainda hoje à noite, no meu canal do YouTube. Vão lá, dão uma curtida, dão um olá. Tem vários outros ali à disposição. E divulguem. Tá bom? Muito obrigado a todos. Uma boa noite. A semana que vem A semana que vem eu quero fazer uma coisa bem legal com vocês. Eu vou ainda planejar. Tá bom? Valeu, muito obrigado.